Fala guerreiros, Rodrigues aqui em mais um vídeo aqui. Hoje a gente vai falar de um assunto muito importante e muito utilizado atualmente. Pode ser que não seja tão utilizado, mas vai fazer com que seja. Já imaginou você estar em uma situação onde você não tem como recorrer à ajuda de ninguém? Onde você precisa fazer algo que precisa somente das suas decisões. Tanto quando você vai para o médico e precisa, depois de 18, se virar, buscar uma forma de explicar ao médico os seus problemas e tudo aquilo que envolve consultas, agendamento de exames e todas essas questões. Somente você se vira. O mesmo vale para trabalhos de escola, para empregos, para treinos, para os seus estudos. Tudo isso tem uma autorresponsabilidade. E basicamente, você que se responsabiliza pelos seus atos, pelas suas decisões, pelos seus erros e também pelos seus acertos. Mas isso é algo que não está sendo tão ensinado atualmente. Hoje as pessoas estão dependendo uma das outras. Algumas não, algumas sim. Mas o que de fato isso significa? Cara, vim te explicar por que tu deve ter responsabilidade dos seus atos, das suas decisões e como obtê-la. E vai se obter dessa seguinte maneira. Tu precisa de dinheiro, porque você basicamente está sozinho, não tem ninguém para te ajudar. E vai te motivar o quê? A deitar, ficar triste, chorar porque eu não tenho dinheiro, eu não tenho isso, eu tô sem emprego. Mas ninguém vai te ajudar. É nessas horas que você vai ter que se virar. Algumas pessoas vão te dar um empurrãozinho. Pô, você tem um lugar que tá contratando gente, pô. Você não quer dar uma olhada lá, entregar um currículo para ver se você se encaixa lá? Às vezes as pessoas te mostram as oportunidades na sua cara, mas você não enxerga, porque você tem preguiça. Você tem preguiça de se responsabilizar, porque você está tão acostumado que as pessoas se responsabilizem por você, que você se entrega em validação das pessoas, em dependência das pessoas fazerem o que você deveria fazer. E isso não é uma coisa que você deve levar para a vida, porque você não depende dos outros para viver. Você deve depender de si mesmo para viver. Porque você viver com a dependência das pessoas, isso não é vida. É igual grana. Tu viver dependente de alguém para poder comprar algo não é tão libertador quanto parece. Porque se a pessoa não tiver grana, você vai tirar a grana da onde? Sendo que a única forma é você tirando grana dela. Então, para você obter responsabilidade, é aceitando os fatos. Que ali nem sempre vai ter alguém para te ajudar. Nem sempre vai ter alguém para fazer as coisas para você. E nem sempre vai ter alguém para você. Tá entendendo? Nem sempre vai ter isso. Nem sempre. A sua vida se resume a você. Não só você no mundo real. O mundo tem muitas pessoas. Você deve se socializar. Você deve formar família. E é assim, mas você não deve depender das pessoas. Você tem que saber se virar. Você tem que ter responsabilidade. Se você tem um carro, você tem que ser responsável por ele, pagar impostos. Se você tem uma casa, você tem que ser responsável por ela, pagar água, luz, internet. Se você tem uma família, você tem que responsabilizar pelos seus filhos, pela sua esposa. E é basicamente isso. Responsabilidades. Se tu tá tirando alguma carteira, tu tem que responsabilizar, honrar e fazer acontecer para você poder obter o que você quer. Tá ligado? Então, responsabilidade é aquilo que depende de você.
É o que você precisa cuidar. Você é responsável por aquele ato, você é responsável por aquela pessoa, você é responsável por aquele objeto, aquele bem. E até espiritualmente você é responsável. Seus pais não foram responsáveis por você? Exatamente. Então, entenda, responsabilidade é algo que você deve ter e deve aplicar na sua vida, porque ela é necessária. Beleza? Espero que tenha entendido esse vídeo. Eu estava sumido há 2 semanas por conta de eu estar fazendo aulas práticas de CNH para eu tirar a carteira e passar na prova. E é isso. E eu vou ser responsável pela minha prova. O que eu marcar lá de resposta é responsabilidade minha. Ninguém vai fazer a prova por mim. E também você deve entender isso. Isso também é Isso é um subconceito da disciplina, vamos dizer assim. Não é a mesma coisa, mas elas têm ligação. Porque a disciplina é você fazer, mesmo não querendo fazer. Então, você é responsável por fazer aquilo. Mas você não quer fazer aquilo, mas você deve. Às vezes eu não quero estudar, mas eu devo estudar para poder passar na prova. E eu tenho responsabilidade nisso. Sacou? Então, meus guerreiros, até o próximo vídeo. Semana que vem tem mais. Vamos fazer muitos vídeos da hora aí. Porém, não está programado e também não está garantido. Beleza? Então, guerreiros, até a próxima. Eu fico por aqui. Beleza? Mandando o double biceps para finalizar. E deixa o like, se inscreve. Falou?